E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hélio, português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português. Eu gabarito. Nossa terceira parte da concordância verbal, gente, nosso curso gratuito de português para concursos. Primeira parte nós vimos as locuções verbais, como é que deve ser feita a concordância. Na aula passada nós vimos o verbo acompanhado da partícula ser e hoje veremos os verbos impessoais. Então, gente, primeiro detalhe. Verbos impessoais é o único caso do sujeito inexistente. Então, quando nós temos um verbo impessoal na frase, significa que a oração é sem sujeito. E aqui nós temos os casos dos verbos impessoais que nós veremos. Nesses casos, então, não existe sujeito na oração, gente. Em relação à concordância, singular ou plural do verbo, os verbos impessoais ficam no singular. Não esqueçam, esses verbos impessoais que nós veremos ficam no singular, com uma exceção. O verbo ser, mesmo impessoal, ele pode ir para o plural. Dependendo da frase, o ser vai para o plural. Todos os outros casos, os outros verbos, ficam no singular, beleza? Então, primeiro caso, o verbo haver. Nós já vimos em vários vídeos o verbo haver, gente. O verbo haver é impessoal, com sentido de existir, ocorrer ou indicando o tempo passado. Esse verbo cai muito em concurso, gente. Então, o haver com sentido de existir, ocorrer ou indicando tempo passado é impessoal. Fica no singular e não possui sujeito. Então, houve aglomerações durante o feriado. Houve aglomerações, o haver aqui, esse houve está com sentido de ocorreram. Ocorreram aglomerações durante o feriado. Aí o detalhe. O haver com sentido de existir ou ocorrer fica no singular. Mas, se nós usarmos o ocorrer ou o existir, esses têm sujeito. Esses concordam com o que vem depois. Então, ocorreram aglomerações durante o feriado. Então, usando o existir ou ocorrer, o que vem depois é sujeito. Ocorreram aglomerações seria o sujeito do verbo ocorrer. Quando é o haver que está na frase, ele fica no singular e ele é seguido de um objeto direto, porque esses verbos impessoais é o caso de oração sem sujeito, então o haver é seguido de objeto direto. Se eu tivesse usado o próprio ocorrer ou o existir, aí com o ocorrer e existir teria sujeito e esses dois vão para o plural normalmente. Entendido aí, gente? Sem dúvida, sem mistério? Beleza, esse verbo cai muito em concurso, muita atenção com o verbo haver impessoal. Segundo caso, verbo fazer indicando tempo passado ou ligado a um fenômeno. Faz invernos rigorosos no Rio Grande do Sul. Inverno, primavera, verão, outono e inverno, as estações do ano são fenômenos da natureza. Então, o verbo fazer, quando estiver ligado a um desses fenômenos, ou qualquer outro fenômeno, frio, calor, fica no singular. Então, mesmo sendo invernos rigorosos no Rio Grande do Sul, invernos rigorosos no plural, o fazer no singular, porque está ligado a um fenômeno da natureza. Indicando tempo passado, gente, eu poderia dizer, faz dias que não a vejo. Faz dias que não a vejo. Faz anos que estudo para concursos. Eu não posso dizer fazem anos que estudo para concursos, porque o fazer indicando tempo passado é impessoal, não possui sujeito e fica no singular. Beleza? Então fazer indicando tempo passado ou ligado a um fenômeno da natureza. Terceiro caso, verbo passar. Passar indicando hora, gente, não tem sujeito, portanto fica no singular. É comum a gente escutar passavam das 10, passavam das 11, já passam das 8. Passar indicando hora, singular. Já passa das 10. Mesmo sendo uma hora plural, o passar indicando hora fica no singular. Qual é a lógica dos verbos impessoais, gente? Eles não têm sujeito, ou seja, eles não se referem a nenhuma pessoa, por isso o nome impessoal. Então, ninguém consegue praticar a ação de passar das 10 horas. Ah, vou passar das 10 e já volto. Ah, tô cansado dessa hora, vou passar. Não tem como, né, gente? Ninguém pratica a ação de passar o tempo, então, passar indicando hora, impessoal, não possui sujeito, fica sempre no singular. Beleza? Sem mistério? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários que a gente conversa. A gente coloca aí a dúvida de vocês, a gente conversa e tira essas dúvidas, beleza? O mais importante, principal, que eu sempre peço, sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente. Eu quero gravar o que vocês desejam, as dúvidas de vocês. Então coloque sugestões que eu faço um videozinho explicando o que vocês pedirem, beleza?
Continuando aqui. Quarto caso. Estar, parecer e ficar ligados a fenômenos da natureza. Então, o estar, o parecer e o ficar ligados a qualquer tipo de fenômeno. Olhem só. Ficou frio de repente. Ficou frio aqui, né? O horário, né? Das 10, o passar no singular. Ficou frio. Ficar ligado a um fenômeno da natureza. Impessoal. Ficou frio de repente. Não tem sujeito, verbo sempre no singular. Estar, parecer e ficar ligados a um fenômeno. Fechou? Quinto caso. Verbo ser indicando hora, data e distância. Esse é o caso, olhem só. Ser mesmo impessoal possui plural. Então, ser indicando hora, data ou distância, ele não tem sujeito, mas se ele estiver ligado a um numeral plural, ele vai para o plural normalmente. Então, é dia 10, são 10 e é 10. Aí olhem só, preste atenção, além dos verbos pessoais, eu vou dar uma regrinha do verbo ser aqui. Verbo ser indicando data. Com a palavra dia expressa, se a palavra dia está expressa, verbo ser no singular. Se a palavra dia está subentendida, pode ser usado tanto o plural quanto o singular, entendido aí? Então, o ser indicando hora, data e distância é impessoal. Quando ele indica data, se a palavra dia estiver expressa na frase, obrigatoriamente eu uso o singular. Se a palavra dia está subentendida, tanto faz utilizar o singular ou o plural. Entendido essa regrinha aí, gente? Um detalhe, se for dia 1º, obviamente aí não tem singular ou plural, é só singular, né? Do dia 2 em diante aqui cabe essa regra aí. Fechou? Sem mistério? E o sexto caso, gente, os próprios verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, nevar, anoitecer, relampejar, nevar, entardecer, amanhecer e assim por diante. Qualquer verbo que indique fenômeno da natureza é impessoal. Choveu vários dias seguidos. Ninguém pratica a ação de chover, portanto, não tem sujeito, verbo impessoal, e mesmo sendo vários dias seguidos, tudo no plural, o verbo no singular. Fechou? Não sai daí ainda, gente. Olha só uma observação muito importante aqui, para finalizar. Observação. Olhem a frase. Tomates choveram no palestrante. Tomates choveram no palestrante. Chover tomates não é possível, né? Não é real. O sentido não é real, então é o sentido figurado, é o sentido conotativo. Então aqui, ó, o choveram está com sentido figurado. Portanto, tem sujeito. No caso, tomates aqui é o sujeito do verbo chover, por isso ele foi para o plural. Tomates choveram. Fechou, gente? Então, nesse caso, preste atenção. Ó. O verbo que indica fenômeno da natureza é impessoal. Choveu vários dias seguidos, não tem sujeito. Caso o verbo esteja sendo usado com sentido figurado, com sentido que não é real, que é o sentido conotativo, né? Para quem não lembra. Denotação, uso real das palavras, com seu sentido real. Conotação, uso das palavras com sentido figurado. Se o verbo que indica o fenômeno da natureza está sendo usado com sentido figurado, aí ele vai para o plural normalmente, porque ele vai ter sujeito. Tomates choveram no palestrante. Quem choveram? Os tomates. Então, os tomates é o sujeito da oração. Fechou, gente? Sem mistério? Olhem só. Haver, com sentido de existir ou ocorrer, ou indicando tempo passado, impessoal. Fazer, indicando tempo passado ou ligado a um fenômeno da natureza. Vou sair da frente aqui para vocês copiarem ou tirarem um print. Passar, indicando hora. Estar, parecer e ficar ligados a fenômenos da natureza. O ser, indicando hora, data ou distância. Não esquecer que quando ele indica data, com a palavra dia, obrigatoriamente no singular. Sem a palavra dia expressa, plural ou singular, as duas formas corretas. Os verbos que indicam fenômenos da natureza não possuem sujeito, são impessoais, a não ser que eles estejam com sentido figurado. Nesses casos, eles possuem sujeito. Fechou? Antes de sair, gente, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem vídeo todos os dias às 18h03, tem muito tipo de vídeo. Te inscreve, não perde nada, fica por dentro de todos os assuntos, vou ajudar vocês nessa preparação, beleza? Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, lá eu sempre coloco dicas exclusivas, dá uma conferida lá que eu garanto que também vai ajudar vocês nessa caminhada rumo à vaga, beleza, gente? Valeu, foco, fé, persistência,
acreditem que essa vaga vem em 2021. Mantenham-se firmes nos estudos, não diminuam o ritmo que essa vaga virá. Beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.